Estamos aqui em mais um episódio de Lilás Está Online, o seu podcast que fala sobre marketing digital, na verdade, no geral, através de vários vieses. E hoje nós temos uma convidada super especial, na verdade um climinha de TBT, porque eu já gravei podcasts com ela, então aqui eu já estou em casa, me sinto confortável. E hoje a gente vai falar sobre o que no digital? Sobre marketing, sobre a galera que está impulsionando os seus anúncios e as suas marcas nesse ambiente que tem sempre muita coisa para ser discutida. E hoje a gente vai falar sobre esses profissionais. Quem são essas pessoas? O que comem? Onde vivem? Né? Antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero dar os recados básicos de sempre. Compartilhar esse episódio com sua mãe, com seu cachorro, com seu amigo, com seu inimigo também, que é importante. E aquela inscrição, aquela velha inscrição ali no canal do YouTube, se você estiver vendo pelo YouTube. E a avaliação através das plataformas de áudio. Então a gente só aceita 5 estrelas. Menos de 5 estrelas a gente vai reclamar no Procon. E hoje nós temos ela, que é o quê? Que é gerente de contas, que ela é gestora de projetos, é uma das cabeças do The Project Mind. Enfim, a gente tem muito currículo essa mulher, além de ser minha amiga pessoal. E a Dini Ximenes, é um prazer ter você aqui novamente. Maravilhoso. Oi, galera, tudo bem? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui nesse clima de TBT, como o Naum falou. Né, já tô um pouquinho envelhecida na questão de gravar podcast, tá, gente? Tô um pouco nervosa, mas aí vocês vão deixando isso de lado, relevem. Estou aqui para esse episódio maravilhoso, não poderia deixar de participar, né? Não poderia negar esse pedido. Então, vamos lá, né? Falar de digital, falar de pessoas, falar de gente, falar de gestão, falar de projeto, enfim. Exatamente. A gente já pode começar com uma questão geral, tá? Para poder provocar todo mundo. O que é que um profissional de marketing precisa ter para ser um profissional completo hoje? Bom, pergunta difícil, né? Porque eu acho que, na verdade, a gente precisa de uma gama de skills, né? Não só uma, não só duas. Mas eu acho que existe uma que, para mim, ela é fundamental e ela é crucial. Né? Eu acho que esse profissional de marketing ele precisa ser adaptável. Né? Ele precisa ser um profissional adaptável. Quando a gente fala de marketing, especialmente de marketing digital, eu preciso que esse profissional esteja pronto e apto para corrigir rotas e mudar cenários o tempo inteiro. Se a gente está falando de digital, hoje é uma coisa, daqui a 3 dias, daqui a uma semana, um mês, o comportamento do consumidor muda, vem aí uma nova geração que tem um comportamento de compra e de vida completamente diferente da geração anterior. E se a gente não conseguir se adaptar a esse cenário, se adaptar a essas novas pessoas, a essas novas formas de consumo, a gente obviamente vai estar fadado a gente vai ser deixado de lado, né, de uma maneira ou de outra. Então eu acho que fora diversas competências que a gente precisa ter, né, porque sim, a gente trabalha com marketing, a gente precisa ter competência técnica, né, embora muitas pessoas achem que dá para fazer de qualquer forma, não é bem assim. Mas eu acho que ser adaptável é uma das principais skills aí que a gente precisa ter para ser um profissional de sucesso, para ser um profissional estratégico, um profissional que dá resultado. Aí a gente puxa para um outro gancho, que eu acho que é importante a gente trazer aqui. O adaptável, ele está muito ligado dentro do nosso cenário, né, de marketing no geral, a questão de lidar com multitarefas, né, de se adaptar, de ser aquele profissional que chega e ele tem uma X quantidade de demandas e de funções, e essas demandas e essas funções se transformam 2, 3, 4x, principalmente dentro de uma gestão que não é organizada. E só o que a gente tem aí dentro do mercado são exemplos de gestões, né, que não são tão organizadas dentro do marketing em si. E aí, como que você acha que o profissional que está entrando ainda dentro desse processo, que está entrando ainda dentro dessa área, como que ele lida com isso tudo, né? Como que ele lida com uma gestão desorganizada no qual ele começa a acumular funções lá dentro, ao mesmo tempo que ele precisa se preocupar com um cenário que se modifica a cada momento e com ferramentas e plataformas que também se modificam no mesmo movimento? Eu acho que primeiro, assim, um ponto que eu gosto sempre de trazer, e aí vai contra, né, o que a maioria das pessoas pensa, é que para mim o profissional multitarefa ele é um mito. Né? Eu acho que não é possível, não é capaz um ser humano, né, comum, normal, ele exercer diversas tarefas ao mesmo tempo dentro do dia dele.
Eu acho que esse profissional, ele até exerce muitas tarefas num dia, mas metade dessas tarefas ele vai executar de maneira automática. Ele vai executar de numa qualidade muito baixa. Porque eu acho que a gente precisa ter, ao mesmo tempo que a gente precisa se adaptar a esses cenários, eu preciso ter tempo. Né? Eu preciso ter tempo de criar, eu preciso ter tempo de pensar, eu preciso realizar uma tarefa de cada vez. É impossível um ser humano realizar 5, 6, 7 tarefas ao mesmo tempo e essas 7 tarefas saírem com a mesma qualidade, com o mesmo crivo de resultado, de estratégia. É impossível. É um ser humano, não é uma máquina. Principalmente, né? Então, lidando com criatividade, né? Eu acho que o ponto X da nossa questão, né, como profissionais da área de marketing, é muito o acúmulo de funções, seja ela numa gestão desorganizada ou mesmo numa gestão organizada, existe sim um acúmulo de funções, e ao mesmo tempo a gente é cobrado para ser criativo, só que a criatividade vem do quê? De viver, de vivência, de referência. Exatamente. Então nós precisamos viver ao mesmo tempo que quando chega no mercado de trabalho, as coisas apertam ao ponto de que talvez as pessoas fiquem ali não com uma vida, mas uma sobrevida. Exatamente. Então, mexe diretamente no nosso serviço, no que a gente faz, no que a gente está ali, né, criado para fazer. Criado para fazer, exatamente. Mas me fala sobre essa questão da gestão mesmo, esse profissional, como que você acha que ele pode chegar no gestor, lidar com esse processo, né? O que ele precisa fazer? Ele que está entrando nessa carreira agora, como que ele pode lidar com essa situação? Primeiro, assim, eu aconselharia não entre nessa carreira, né? Tô brincando, tá, gente? Que é isso. Entre sim, a gente quer cada vez mais profissionais. Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que, né, na minha concepção, esse profissional multitarefa, ele não existe, né? O multitarefismo, ele foi criado ali para as pessoas tentarem serem multitarefas e estarem cada vez mais ansiosas e cada vez mais frustradas por não conseguirem. E aí o segundo ponto beleza, não existe multitarefa, mas eu tenho aquele profissional que ele precisa lidar com muitas demandas, né, ao longo do dia, dentro de uma gestão organizada ou não. Especialmente num cenário que a gente fala de agência digital, né, é um cenário em que ele vai ter muitas tarefas para lidar durante o dia, ele vai ter muitas demandas a serem feitas ao longo do dia, e demandas extremamente diferentes, né? Tem uma hora que eu tô falando de sorvete, tem outra hora que eu tô falando de parede para rebocar, gesso, são cenários, são clientes muito distintos, tem hora que eu tô falando de comida, outra hora eu tô falando de shopping, são cenários muito distintos, né? Conteúdos muito distintos para produzir, para criar campanha. Mas eu acho que esse profissional, acho que uma linha de gestão, né? Eu acho que uma gestão organizada, primeiro ponto, que uma gestão organizada e com processos muito bem definidos, a gente consegue minimizar muito esse impacto, né? Do multitarefismo aí, nessa questão de ser multitarefa. Eu acho que se eu tenho um processo para ser seguido e para criar, né? Eu tô falando de criatividade, tô falando de criação. Se eu tenho um processo bem delineado, eu acredito que a gente consegue, pelo menos, né, 50% dessa como é que eu posso falar? Dessa dor, né? Eu consigo sanar 50% dessa dor. Uhum. Obviamente, ela não vai ser sanada 100%, porque quando a gente fala de cenário digital, a gente vai falar com essa quantidade de tarefa. E assim, tem a questão da agilidade com que a gente é cobrado, né? É digital, não, é rápido. Faz esse post rapidamente aqui pra mim, tira essa campanha do ar rapidinho, eu sei que é só, né? Vai ali, desliga a campanha, depois começa a campanha de novo. Então, as pessoas acham que é tudo muito rápido, né? E, ao mesmo tempo, tem sim a rapidez que a gente precisa ter, mas existe também toda uma estratégia que precisa ser montada para que aquilo dê resultado. Não é tão simples e não é tão rápido como, eu fiz hoje, concebi uma campanha hoje, amanhã ela vai estar no ar redonda, 100% funcionando. Então, eu acho que esse profissional que está chegando agora no mercado para lidar com essa questão do multitarefa é primeiro sentar com a gestão e entender como é que funciona o processo dessa empresa, dessa agência, desse local que você está. Depois de entender processo, você também entender como é que você cria. Eu acho que o autoconhecimento ele também ajuda muito a gente nesse aspecto, porque muitas vezes esse profissional ele quer que o processo criativo do outro funcione para ele, porque ele ainda não tem background de entender como é que ele mesmo funciona. Então, eu acho que também quando a gente começa a entender como é a nossa maneira de criar, a nossa maneira de trabalhar, qual é a melhor forma, qual é o melhor cenário, eu entrego melhor de que forma, né? E aí a gente consegue adaptar. Obviamente que um processo, eu não vou poder ter um processo que ele vai ser adaptável para cada um, porque senão ele deixa de ser processo, mas eu consigo, dentro de um processo estabelecido, adequar para os diversos tipos de pessoas, até porque as pessoas são extremamente diferentes, cada uma tem o seu processo, cada uma tem o seu tempo e a sua maneira de criar, e a gestão ela precisa também olhar para isso. Perfeito.
Esse papo que a gente está tendo aqui, essa conversa que a gente está tendo, esse diálogo que se abre a respeito do mercado, a respeito do que um profissional precisa, é o tipo de diálogo que eu acredito, né? Aí eu falando mesmo como profissional, que faltam muito dentro da categoria aqui em Fortaleza especificamente. E aí eu queria que a gente entrasse nesse assunto. Talvez fosse mais fácil se esses profissionais que estivessem entrando encontrassem um grupo de pessoas muito mais unidos, né, dentro desse processo. A gente vai falar sobre o The Project Mind, que atua um pouco com essa história de unir essa comunidade. Sim. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esse teu sentimento, né? Principalmente quando tu entra nessa carreira, quando tu começa esse processo, que é um processo que, apesar de ser muito coletivo, porque tem muita gente, né? Existem muitos outros profissionais ao teu lado, mas ele também não deixa de ser solitário, porque você não tem a quem recorrer para certos tipos de problemas que você vai encontrando dentro do caminho. Como que tu enxerga isso hoje? Primeiro que eu acho que a jornada de todo líder ela é muito solitária, né? Embora você tenha outras gestões, né, outras lideranças, obviamente a minha liderança ela tá abaixo de uma outra liderança, né? Embora a gente tenha gestores e líderes, as dores elas são únicas, né? Cada um vai carregar a sua dor. E você se sente bem solitário no meio desse processo, porque é um processo de direcionar as pessoas, né? Eu preciso dar... Meu papel enquanto gestor é dar os melhores meios de trabalho para que as pessoas possam entregar o melhor delas, né? Então, assim, o que é que você precisa de mim para eu te entregar para que você entregue o seu melhor? Eu vou te dar as condições para isso, né? Então, acho que o grande papel da gestão é essa. E aí, aliado a isso, é eu entender de comportamento humano, né? Eu entender especialmente como é que a minha geração se comportava e como é que essa geração que está chegando agora no mercado de trabalho se comporta. Eu não posso querer que um profissional que ele já tem 5, 6, 7 anos no mercado, ele tenha o mesmo background de um profissional que tem 2. Eu não posso exigir que um profissional que tem 1 ano de mercado, ele me entregue a mesma coisa que um profissional que tem 7, 8 vai me entregar. Eu não posso esperar que esse profissional aja da mesma maneira do outro, né? Então, eu acho que essas pessoas que chegam, elas precisam encontrar um ambiente mais acolhedor. Um ambiente que ele leve em consideração não só as skills, as competências técnicas dele, mas que leve em consideração as competências emocionais e comportamentais. Que ele entenda que ele chega, que ele tem uma dor, que todo profissional vai ter as suas dores, mas que essas dores elas podem ser ouvidas e não jogadas contra eles mais na frente, né? Que é muito disso que a gente vê. Isso é um assunto um pouco polêmico, mas, né, eu sou um pouco polêmica também. Mas eu acho que a gente enxerga muitas vezes aquele gestor que ele se faz de amigo para você, e aí o profissional se abre, e aí depois, mais na frente, ele joga aquela tua fragilidade para ti mais na frente de uma forma extremamente negativa, né? Ou como demissão, ou como, enfim. Então, eu acho que primeiro esses comportamentos de humanidade mesmo, de ser humano, você precisa ser um ser humano. É um ser humano falando com outro ser humano, sabe? Acho que quando a pessoa chega com uma fragilidade, com uma dor e com algo que ela precisa, com uma dificuldade que ela tem, ela precisa ser acolhida e ser direcionada da melhor maneira possível, né? Então... E, obviamente, entendendo também que ela vai ser acolhida não pela mãe dela, porque eu não sou a mãe nem o pai, né? Eu tenho ali o dever de, ao mesmo tempo, acolher aquela dor, entender aquilo ali e direcionar para o melhor resultado. Né? Também não é aquela coisa que eu vou chorar. O que eu tô entendendo que tu tá falando é voltado mais para o ambiente corporativo, né? Essa comunidade. Eu queria que tu também fizesse um paralelo com a comunidade no geral, assim, por exemplo, profissionais que são de diferentes empresas, agências, como eles se comunicam, né? Que eu também acho que o que você falou é extremamente importante, porque às vezes você não tem esse acolhimento também dentro da empresa, né? As pessoas, a gestão não tá pronta para lidar com esse tipo de, né, com esse tipo de situação, né, de volta do profissional. Porém, existe a possibilidade de você ir atrás de uma comunidade, que são outras pessoas de outras empresas, de outras situações que podem trazer para você algum conforto e que podem trazer alguma luz, né, dentro do que você está passando, porque eles passaram por cenários muito similares.
E aí, como que tu enxerga a comunidade Fortaleza e se puder geral, fazer né? um paralelo a respeito do nacional que falta ou que nós temos e que lá fora não tem, acho que seria legal também. Perfeito. Dentro disso, aí assim, né, saindo desse ambiente corporativo, como você falou, e aí abrindo, né, indo mais pro geral de comunidade de marketing, eu acho que a gente ainda precisa se unir muito mais. Eu enxergo aqui que a gente ainda tem um cenário de competição muito acirrado, né, daquele profissional que tá ali, que ele quer muito mais derrubar o outro e se dar bem do que unir forças, né? Ele enxerga muito aquela coisa. E aí eu enxergo também isso como um pouco de eu não tenho, quando você também não tá confiante com o seu trabalho, porque eu acho que quando a gente é confiante no nosso trabalho, a gente quer agregar cada vez mais, né, e não dividir. E muitos profissionais ainda estão ali naquele cenário de insegurança, e aí passa também um pouco disso, né? E às vezes é só porque a pessoa enfim, né? É um ser humano que não é legal mesmo, né? Ele só quer mesmo pra ele, não quer dividir, ele não quer unir, né? E o ambiente publicitário é um ambiente que lida muito com números, resultados, muito ego, né? Exatamente, e acaba se tornando um palco muito São muitos de prêmios, né? A minha empresa conseguiu mais prêmio que a sua, a minha campanha foi melhor do que a sua, né? Tem muito desse cenário aqui, mas eu acho que isso é um cenário nacional que também se repete, especialmente se a gente falar de Sudeste, né? Especialmente ali, eu acho que é ainda pior. Né, o cenário, eu acho que ele segrega muito mais ainda se a gente for para fora, né, de Fortaleza, fora Nordeste ali até. Eu acho que a gente ainda tem um acolhimento um pouco maior nesse quesito, sabe? De profissional, do profissional novo, daquele que tá chegando, de olha, senta aqui, né? Senta comigo, vamos trocar experiência, vamos trocar conhecimento, vamos trabalhar junto. A gente ainda tem bem mais do que no cenário nacional. Mas eu acho que a gente precisa evoluir bastante, né? Eu acho que a gente ainda precisa deixar o ego um pouquinho de lado, entender que quando a gente tá junto, unindo força, o mercado só cresce e o mercado crescendo a gente só tem a ganhar. Entendi. E o que é que você percebe de quando você iniciou sua carreira até esse momento agora, que são as principais diferenças, assim, dentro não só do marketing, do cenário em si, que muda o tempo todo, mas também desses profissionais, assim, esse tipo de perfil agora é o tipo de perfil que mais aparece, esse é o que menos aparece. Na minha época era, vamos fazer uma coisa bem tiozão agora, eu queria que tu olhasse para trás e dissesse, tá, esse é o cenário que eu encontrei e o cenário hoje, ele é X. É diferente? É igual? Me conta aí. Ele é bastante diferente, né? É um cenário, na verdade, completamente diferente. Quando eu comecei, a gente tinha... Primeiro que o digital ainda era muito irrelevante, né? Enfim, a gente tá falando de coisa de 12 anos atrás, é muito tempo. Então o cenário digital ele era muito irrelevante. A gente, para galgar lugares dentro de agências, era muito fechado. Esse ambiente ainda era muito fechado, porque, enfim... A gente tinha ali uma agência que ela era off e eu tinha 2 pessoas. Não, bota esses 2 meninos pra fazer rede social. E sempre chamavam de menino, né? Vai dar tudo certo. Nunca é o profissional, é sempre o menino. Eu né? sempre era o menino do marketing. Nunca era o menino do marketing quando era uma agência que trabalhava com peças offline. Era sempre o menino do marketing direcionado ao marketing digital. Existia um momento da história da publicidade que era separado. Totalmente. Assim, até construção dentro da agência. Não, o menino aqui online fica desse lado aqui, nesse negócio, e o pessoal do off fica ali. Até questão de equipamento era bizarro. Os equipamentos da gente eram inferiores, os outros era uma coisa bem... Enquanto a gente estava ali fazendo, meu Deus do céu, 60, 90 posts por mês, né? Porque era assim a realidade. O jogo virou... Brincadeira, pai. Mais ou menos, mas virou bastante. Então a gente produzia, era uma quantidade absurda de conteúdo que era produzido, né? Assim, a gente falava de um cenário muito menor, mas a quantidade de conteúdo que se produzia era bizarra, né? Dentro para as redes sociais dessas marcas que estavam iniciando, até porque era tudo muito novo e não tinha muita regra, né? Hoje a gente tem muito mais, pasme, mas hoje a gente tem muito mais regra, muito mais, o cenário é muito mais ajustado do que foi 10 anos atrás. Então, quando eu cheguei, era muito isso. Eu fazia na agência tudo, né? Então, eu fazia direção de arte, eu fazia relatório, eu subia anúncio, eu criava o conteúdo e eu também atendia o cliente. Enquanto na parte off, né, digamos assim, da agência, tinha pessoa que atendia, tinha a pessoa que criava, tinha ali o redator, tinha todo mundo bem bonitinho, mas no digital só tinha eu e outra pessoa. E a gente, vocês se rebolam aí para atender todos. E era chegando cada vez mais clientes, porque a demanda foi aumentando, e 2 pessoas, né? E mesmo com o aumento de demanda em geral, né, para o marketing digital, demorou muito para o marketing digital
se tornar algo que as agências ou que o mercado olhasse e desse o devido valor. Apesar deles entenderem que o número de demandas aumentaria, porque as pessoas já estavam naquele processo do comportamento do consumidor, se declinar o marketing, mas demorou muito para que o mercado também entendesse esse processo e desse valor. Então aumentavam as demandas, mas a valorização continuava sendo a mesma. Péssima. E aí hoje a gente tem um cenário em que, e aí especialmente a gente sabe que acelerou, né, no pós-pandemia, foi um cenário que ele pulou de X para 3X, né, então aí as coisas realmente de fato mudaram drasticamente, mas de lá para cá ela já vinha mudando a passos muito lentos, obviamente. Então eu comecei numa agência que eu fazia tudo, depois eu fui para uma agência em que eu fazia, né, 2 demandas específicas, na verdade 2 demandas de 2 setores, né, não era 2 demandas de 2 setores. Antes eu fazia de 4, depois eu fiz de 2, depois eu fui fazer de 1, mas era de 1 e gerenciava todo o restante das pessoas, que eram eu e mais 2, para cuidar de todos os clientes que faziam, né, que trabalhavam com gestão de conteúdo nas redes sociais. E hoje eu vejo que o cenário já é bem diferente. A gente já tem agências digitais com setores específicos, cada pessoa dentro do seu quadrado, digamos ali, né, dentro da sua expertise, mas obviamente todo mundo colaborando para um mesmo trabalho, porque eu acho que não dá para separar o atendimento ou o diretor de arte de quem produz conteúdo. Acho que tá todo mundo num bem comum. Você produz conteúdo, mas em algum momento você vai precisar ali na direção de arte fazer uma copy, ou a pessoa que tá ali produzindo o conteúdo vai ter que, né, entender minimamente ali das ferramentas de edição, enfim. Mas a gente tem um setor estabelecido para cada pessoa consegue operar dentro da sua expertise. E obviamente o cenário, aí indo para fora, né, falando de como as marcas enxergam isso, as marcas obviamente também já entenderam que o digital é mais do que importante e relevante para a alavancagem da marca, né, do produto, do sucesso de venda daquela marca. E a gente consegue hoje se impor, mas a gente ainda tem, por exemplo, uma questão que eu acho que é muito deficitária, que a gente precisa evoluir muito, a questão de orçamento, né? Quando a gente fala de orçamento, eu ainda vejo hoje, por exemplo, na agência, clientes que investem 100 mil no off e ele acha que 3 mil pro on tá excelente. Não, vamos investir aqui 3, 5 mil, tá excelente, e a verba dele pro off é muitas vezes milionária, enquanto ele quer dar 5 mil para fazer a mesma campanha. Não, porque no digital a gente vai fazer isso e isso. Mas você quer fazer tudo isso aqui no digital só com essa verba? Né? Então, esse é um ponto que ainda precisa evoluir bastante. Sobre a questão você falou sobre o presente, né? De que o profissional hoje ele precisa ser um profissional adaptável. Eu queria que você desse uma característica que seja fundamental para um profissional se manter dentro do mercado nos próximos 10 anos, que não seja adaptável, para não ficar a mesma resposta. Uma característica que ele precisa manter para se manter no mercado, ele precisa ser um profissional informado. Eu acho que informação, e aí obviamente a gente está exposto hoje a uma quantidade de informação absurda, né? Então não é simplesmente ser um profissional informado, é saber beber de fontes que vão de fato te trazer o conhecimento que tu precisa para ser um profissional relevante, para se manter relevante no mercado. Então, todo profissional, especialmente quando a gente trabalha com marketing, a gente precisa de referência, a gente precisa de beber de fontes que são, inclusive, que não tem nada a ver com marketing, né? Eu preciso saber um pouco de tudo, digamos ali, mas eu preciso também direcionar o meu conhecimento. Não dá para saber de tudo, não vai dar. Você não vai conseguir consumir o conteúdo das 500 pessoas que você segue, por exemplo, que é 500 é o que eu botei por baixo, né? A gente segue mais de 1000 pessoas facilmente. É impossível você conseguir beber de todas essas fontes, mas eu acho que também a gente tem que estar cada vez mais seguindo mais pessoas mais relevantes, que produzam um conteúdo que de fato impactem na nossa rotina, que de fato tragam aquele conteúdo que a gente entende que bacana esse conteúdo aqui, ele vai me servir. Né? Então eu acho que, além de adaptável, eu preciso ser um profissional de referência, eu preciso ser um profissional informado. E informado com as fontes corretas, não informado com qualquer coisa, porque, enfim, se eu abro uma página na internet hoje, eu vou ter informação aí de tudo que você imaginar. Então não é simplesmente estar informado. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse sobre o teu projeto, que é o The Project Mind. Ano passado vocês estrearam o On Track, que é um encontro, né, específico falando sobre marketing digital em diversos cenários, né? Vocês falaram sobre planejamento, gestão de crise. Queria que você falasse primeiro sobre o projeto e depois, né, sobre o On Track. Me explica o que é isso, e quem está escutando e quem está assistindo a gente, onde é que encontra, onde é que vê, como que participa, como que é isso?
Perfeito. Onde encontra a gente na rede social, atualmente a gente está no Instagram e no Facebook. Agora em 2025 a gente vai, né, tem novos planos aí para expandir para outras ferramentas. @The Project Mind no Instagram e no Facebook, a mesma coisa. Certo. E aí o The Project ele nasceu, na verdade, de uma dor, né, que o Ítalo teve, que eu sou sócia dele no projeto, mas ele é o idealizador do projeto, o Ítalo Alcântara. E ele surgiu de uma dor de fortalecimento de comunidade, né? Na verdade, ele é gestor de projeto na Atrates e ele tinha uma dor ele entendeu que era o que ele queria fazer, né? Trabalhar com gestão de projeto, e ele tinha uma dor de não encontrar muitos conteúdos voltados para projetos específicos, né? Para gestão de projetos de marketing, especificamente. E ele criou a comunidade com o intuito de trocar conhecimento e de receber conhecimento também das pessoas, né? É uma comunicação que a gente costuma dizer que ela é horizontalizada. A gente não é dono da verdade, a gente não está ali para ditar regra ou para dizer como você deve fazer. Na verdade, a gente quer entender como é que você faz para a gente agregar junto o conhecimento que a gente tem com o conhecimento que você faz. Então, é uma grande comunidade de produção de conteúdo, né, para gestores de projetos, mas não só. Na verdade, para profissional de comunicação, para estudantes da área de comunicação, de marketing. A gente quer, de fato, que seja uma comunidade ativa. E o OneTrack veio o quê? Como a primeira, digamos assim, como o primeiro braço, né, do The Project Mind, que era exatamente o que o próprio nome diz, que é o marketing em movimento, que é a gente trazer movimento para o cenário local, né? A gente é muito carente aqui em Fortaleza de eventos que, de fato, ele tragam a gente para a prática. Muitas vezes a gente fica muito na teoria e os profissionais que estão, inclusive, começando, não têm a vivência prática de como é trabalhar numa agência, de como é trabalhar numa instituição. E a gente quer trazer com o OneTrack a prática disso para essas pessoas que não têm essa vivência ainda. E também, não só, mas também agregar para o conhecimento de pessoas que já estão vivendo cenários e a gente compartilhar dores, né? Então, o OneTrack, ele tem essa missão da gente tornar as coisas mais práticas, da gente compartilhar dores. E agora, em 2025, a gente tem diversas coisas que a gente vai fazer com o projeto, né? O OneTrack, ele é somente, como eu falei, ele é somente um braço de evento que a gente tem. A nossa ideia é que existam mais 2 edições esse ano, em 2025, né? Uma agora no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, e aí, fora o OneTrack, a gente ainda não posso dar spoilers, mas terão muitas coisas que virão por aí que a gente vai lançar junto do projeto e com a galera, com a comunidade do marketing aqui de Fortaleza. Perfeito, queria agradecer a sua participação mais que maravilhosa. E engraçado que o projeto que você citou, o The Project Mind, ele tem a ver com a nossa conversa aqui, né? 100%. Então, se você, em casa, quiser participar de conversas e diálogos, The Project Mind pode ajudar a gente continuar essa conversa aqui. Exatamente. A gente sai do episódio e vamos nos encontrar na vida real através dos eventos do The Project Mind. Perfeito. Obrigado, Yadine. Eu que agradeço, sempre um prazer estar por aqui. Espero poder contribuir mais vezes, né? Eu acho que a Lilás está trazendo aí um movimento muito legal para o mercado também. Eu fico muito feliz com isso. É muito bacana a gente ver que existem empresas que estão de fato preocupadas, né? Não só com a entrega dos clientes, mas também com esse movimento dentro do mercado que a gente precisa. E estou à disposição sempre. Obrigada pela participação. Um beijo. Eu que agradeço. Galera. E você já sabe, né? Aquela coisinha do avaliar com 5 estrelas o seu episódio através das plataformas de áudio e compartilhar no YouTube. A gente se vê na próxima. Até mais.